todos. Eu tentei muito desmarcar o compromisso de ontem à noite, uma celebração de Crisma, para estar com vocês na abertura, mas infelizmente não foi possível, porque era uma Crisma já marcada há muito tempo, várias vezes. Mas fico muito feliz de recebê-las aqui em Garanhuns, nesse tempo especial dos encantos do Natal. Talvez já tenham dado uma olhadinha na beleza da iluminação da cidade. E nós nos dispomos, nesta manhã, a rezar um pouquinho a partir de 2 textos da Bíblia. Então agora, quem tiver Bíblia, vai tomar a sua Bíblia. E eu vou fazer um pouco de leitura orante da Palavra de Deus sobre esses 2 textos. O primeiro, na verdade, é de Mateus capítulo 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos nos dispor numa posição confortável. Procurar um pouco silenciar interiormente. E vamos começar suplicando as luzes e bênçãos do Espírito Santo. Suavemente cantemos. Vamos começar lendo o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Alguém pode me dizer, mas Dom Paulo, por que um texto que
fundamenta o primado de Pedro? O que é que isso tem a ver com os leigos? Daqui a pouco chegaremos lá. Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desse texto, eu quero pegar 3 coisas que aparentemente são periféricas, mas são muito importantes. Geralmente nós lemos esse texto a partir da resposta sobre a identidade de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ótimo. Não é daí que eu quero partir. Eu gostaria de fazer outra meditação com vocês, leigos e leigas. O que é que Jesus diz para Pedro depois que ele respondeu de modo tão belo? Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Preste atenção. Como é que Jesus chama Pedro? Shimon ben Yohanan. O nome na terra de Jesus era somente o primeiro nome, não tinha sobrenome não. Então o nome de Pedro não é Pedro, o nome de Pedro é Simão, é Shimon. Shimon significa aquele que escuta, é do verbo hebraico shema. E o sobrenome, como é que se fazia? É o nome do pai. A partícula ben significa filho. E aí se colocava na frente o nome do pai. O nome do pai de Pedro era Jonas ou João. Em hebraico é a mesma palavra.
Então Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Shimon ben Yohanan. Paremos agora. Jesus não diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque Pedro é o apelido que Jesus botou em Simão. Pedro, no Evangelho, representa a função que Simão assume na igreja. Pedro é o cargo, é o ministério, é a pastoral, o movimento, a associação. Pedro é a tarefa missionária que Simão assume. Mas Jesus vai ao nível mais profundo, ao nível antropológico e ao nível da graça. Isto é, anterior a Pedro existe um Simão. Anterior a Dom Paulo, bispo de Garanhuns, existe um Paulo. Existe um Paulo simplesmente batizado, que é a grande riqueza e a grande força do ser humano cristão. Nós estamos demasiadamente embriagados com os nossos cargos e funções. Conduzir a reflexão para o nível antropológico e para o nível anterior à função pastoral, isso é fundamental. Eu queria começar nesta manhã não com Rejane, que foi coordenadora do Conselho de Leigos do Regional, não com Manuel Filho, que é bispo de Palmeira dos Índios, não com Paulo Jackson, que é bispo de Garanhuns, mas simplesmente com Paulo Jackson, simplesmente com Manuel Oliveira, simplesmente com Rejane Gaia. Se eu soubesse o nome de todos vocês, ia citando o nome de um por um. Isso é o que o Papa Francisco tem chamado de clericalismo às avessas, que muitas vezes contamina também os leigos, demasiadamente embriagados com suas funções, seus cargos, suas missões, suas pastorais e seus grupos. Quem sou eu para vocês? Simão Pedro responde. Jesus retoma a resposta de Pedro e diz: tu és feliz, tu és muito feliz, porque tu és Shimon ben Yohanan, tu és Simão, filho de Jonas, tu és Maria, filha de Sebastião, tu és Manuel, filho de Antônio. Ponto. Então Jesus, no primeiro momento, ele nos desnuda, ele nos desnuda, ele retira toda a parafernália que a gente vai juntando durante a vida, os cargos, as funções, e nos conduz para o nível da graça batismal, nos conduz para o nível da graça do Espírito. Depois, ele acrescenta uma partícula: por isso tu és Pedro. Aqui está a beleza. Não é que ser Pedro é ruim, não é que ser coordenador do Conselho de Leigos de Floresta seja coisa ruim, mas só é possível ser coordenador do Conselho de Leigos de Floresta se você for Shimon ben Yohanan, desnudado no nível da graça, no nível batismal, no nível antropológico. Então Jesus conduz Pedro ao nível anterior e essencial.
Isso é muito importante, minha gente. Muito importante para nós, ministros ordenados, porque às vezes nos apegamos demasiadamente ao nosso aparato do sacramento da ordem, especialmente nós bispos. A plenitude do sacramento da ordem, isso se reveste de uma aura muito forte na tradição católica. Mas quando Jesus leva Pedro para o nível de Simão, ele vai quebrando as nossas pernas e nos levando para o essencial, para a escuta do Espírito, para a escuta da nossa humanidade, que grita dentro de nós, na sua pobreza e fragilidade, mas também na sua riqueza antropológica, cultural, com tantos elementos bonitos que precisam ser resgatados. Também vocês, leigos e leigas, sobretudo os que estão no traquejo pastoral há mais tempo, também vocês vão se deixando contaminar pelos adjetivos pastorais, os adjetivos missionários, as gorduras e as seborreias dos cargos e funções que vamos assumindo ao longo da vida. Não que eles não sejam importantes, são. Mas eles só são importantes se partirem da bem-aventurança que Jesus acabou de dizer. É uma das poucas bem-aventuranças depois do texto das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, Jesus faz o texto das bem-aventuranças. E aí, essa é uma das bem-aventuranças posteriores. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso. Carne ou sangue, na tradição bíblica, é um modo de dizer, não foi o ser humano. Significa que quem revelou isso a Pedro foi o Espírito, na escuta atenta do que o Espírito diz. Esse é o primeiro elemento para a nossa oração. Desnudar-nos e nos descontaminarmos. Nos descontaminarmos dos aparatos que vamos construir. Você só é Pedro porque antes você é Simão. Não se trata de estabelecer uma relação cronológica, mas se trata de dizer que ser Simão, filho de Jonas, o nível antropológico e teologal, o nível batismal, é anterior a toda e qualquer outra coisa. Se existe o sacramento da ordem na igreja, é porque antes existe Simão, filho de Jonas. Quando eu falo, por exemplo, no ambiente dos seminaristas ou dos vocacionados para a vida presbiteral, eu sempre começo dizendo, muita gente quer ser Pedro sem ser Simão. Então aí você encontra candidatos ao seminário que são mentirosos, são ladrões, têm problemas graves na ordem sexual, mas querem ser Pedro. Então, sem resolver minimamente a nossa condição de Simão, não é possível ser Pedro. E aí é um convite também para nós nos capacitarmos no nível antropológico, no nível humano afetivo, no nível da honestidade, no nível da verdade, no nível da transparência. E isso é coisa para nós, ordenados, mas é coisa também para vocês. Capacitar Simão, filho de Jonas. Valorizar mais Simão, filho de Jonas. Educar
na fé e educar do ponto de vista antropológico, Simão, filho de Jonas. Tantas vezes existem no seio das pastorais, dos movimentos, grupos, associações, tanta tranqueira, tanto desejo de passar a perna no outro, tanta intransparência, inclusive na prestação de contas financeiras às vezes. Pessoas desordenadas do ponto de vista humano afetivo, gente que não sabe ser líder, gente que não sabe trabalhar em equipe. Tudo isso está no nível do Simão, filho de Jonas. Ou seja, a primeira palavra nessa manhã é para a gente olhar um pouquinho, antes de nos inebriarmos com a etiqueta, o rótulo que puseram em nossa testa, voltarmos ao nível fundamental e anterior. Simão, filho de Jonas. E Simão, filho de Jonas, precisa ser convertido, alimentado. Tantas coisas que nos impedem de exercer melhor. Digamos, você é coordenador, coordenadora do Conselho de Leigos da sua diocese. Mas é uma pessoa extremamente rancorosa, guarda ódio no coração, ainda não conseguiu superar isso, guarda mágoa, ressentimento, atualiza sempre a raiva, o luto, está sempre azedo, parece que escova o dente de manhã com pimenta. Na Diocese de Paços tinha uma freira, muito gente boa, muito competente, mas Dom Gerardo, o bispo que me ordenou, dizia assim: vou dizer o nome porque ela já faleceu. Irmã Leonarda parece que acorda todo dia e escova os dentes com pimenta, porque ela, o que tinha de competente no nível técnico, tinha de abusada, de chata, Então a gente tem que ter muito cuidado para não escovar os dentes com pimenta todo dia de manhã. A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com o nível familiar. Tem gente que quer salvar o mundo nas pastorais, nos movimentos, mas o casamento é uma desastreira. Participa de 8 pastorais sociais, mas o casamento é uma porcaria. Marido e mulher não se entendem, os filhos cada um atirando para um lado, mas a pessoa participa de 82 pastorais e não olha para a família. Simão, filho de Jonas. O que eu quero dizer para vocês é: vamos olhar um pouquinho mais para o Simão que está dentro de nós. O nível antropológico, o nível teologal é anterior a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então olhemos para as nossas relações, o espírito de liderança, capacidade de coordenar, relações humano-afetivas, transparência e honestidade econômica, jogos de poder, relações de poder, eleições, por exemplo, internas, os grupos, movimentos, às vezes tem tanta nojeira. É óbvio que no jogo democrático você pode fazer campanha, tudo isso. Agora, a gente não pode reproduzir dentro da igreja, nas nossas relações eclesiais, esse espírito totalmente do mundanismo, como diz o Papa Francisco. Não. A gente tem que fazer diferente. O trato com as pessoas, a honestidade no relacionamento, falar a verdade com caridade. Nós poderíamos continuar fazendo uma lista enorme que estão no nível antropológico. O seminarista não pode entrar no seminário se ele não resolveu minimamente isso. Sendo mentiroso, velhaco e ladrão, pronto. Caráter. É caráter. Não pode entrar no seminário, nem passar nem perto. Será um padre desastroso. Mas também não pode ser leigo. Não pode coordenar um conselho de leigos, não pode coordenar uma pastoral.
sendo mentiroso, velhaco e ladrão, não pode coordenar nada. Não pode. Nível antropológico. E o nível antropológico está no nível teologal da graça. Quando Jesus diz a primeira bem-aventurança, ele acrescenta: por isso tu és Pedro. Por isso eu te entrego as chaves do reino. Por isso tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Por isso, sobre esta pedra edificarei a igreja. Que pedra é essa? Os exegetas já escreveram muitas páginas sobre essa expressão, sobre esta pedra. O consenso hoje é que esta pedra é a profissão de fé de Pedro. Não é Pedro propriamente dito, mas a sua profissão de fé. Isto é sobre a profissão de fé da igreja nossa, dos bispos, de vocês leigos e leigas, não sei se aqui há presbíteros, mas é sobre esta profissão de fé que comunitariamente nós professamos, é sobre esta profissão de fé que a igreja é edificada. E Jesus conclui com algo muito bonito e paradoxal. Jesus proibiu-lhes severamente de falarem a quem quer que seja que ele era o Cristo. Não é estranho? Por que Jesus proíbe os seus apóstolos de dizerem a outros que ele é o Cristo? No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, isso é uma estratégia literário-teológica. É um mecanismo literário-teológico muito interessante, chama-se segredo messiânico. O que significa? A identidade de Cristo só será revelada verdadeiramente na cruz e no sepulcro vazio. Eu posso até testemunhar, e o meu testemunho deve gerar atração, mas eu nunca posso conduzir totalmente o outro ao mistério. É verdade? Estamos falando de iniciação à vida cristã, de mistagogia, catequese de iniciação, catequese categorial, tudo isso é ótimo. Mas no fundo, ninguém substitui a experiência que o outro vive de Deus. Por isso Jesus disse: estão proibidos de dizer a quem quer que seja que ele é o Cristo. Por quê? Porque somente cada pessoa, quebrando as unhas, fazendo o processo miúdo, fazendo o caminho com Cristo, subindo com ele para Jerusalém, somente assim é que nós descobrimos a identidade profunda de Jesus. Se você quiser descobrir a identidade profunda de Jesus, como ele nos pergunta: quem sou eu para você? Só pode responder essa pergunta quem tiver disponibilidade de subir com Jesus a Jerusalém. Somente fazer o caminho da cruz. Então, quem se dispuser a subir com Jesus a Jerusalém, ao caminho da cruz, ao caminho de uma outra lógica de poder. No Evangelho de Marcos, há 3 anúncios da paixão. Aqui Jesus dá claramente qual é a sua lógica de poder. No Evangelho de Marcos, 3 anúncios da paixão. Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Os discípulos João e Tiago pedem a Jesus os primeiros lugares, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação no Reino de Deus. Jesus: eita, vocês não entenderam nada. Eu estou falando de subir para Jerusalém. Eu estou falando de doar a vida. Eu estou falando de serviço. Eu estou falando de oblação. E vocês estão brigando pelos primeiros lugares. João e Tiago pediram os primeiros lugares. E os outros 10? Enraivados, emburrados, irados,
com inveja porque os dois tiveram coragem de pedir. Eles queriam também pedir, mas não pediram. Vai ficar empurrados. Resultado, os 12. A lógica de poder de Jesus é outra. Segundo anúncio da paixão, Jesus faz o anúncio da paixão, eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Jesus pega uma criança, põe no meio, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos e o último de todos. Minha gente, isso é bonito para a gente dizer para vocês aqui. Agora, viver esse troço é um negócio tão difícil. É tão difícil. É muito difícil. Botar uma criança no meio da sociedade no tempo de Jesus, a criança não tinha status social nenhum. Criança, mulher e escravo não valiam nada do ponto de vista do poder e do status social no tempo de Jesus. Por isso que Jesus põe uma criança no meio. É a ponta mais frágil da corda. Então, quem quiser ser grande, seja servo de todos, o menor de todos, como esta criança. Terceiro anúncio da paixão. Jesus faz o anúncio da paixão. Mais uma vez eles estão brigando, se comendo. Jesus diz: os chefes das nações as tiranizam, os grandes as governam com poder. Entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos. Trata-se de oblação, entrega, doação da vida, generatividade, oblatividade. A mosca azul pica os bispos, padres e diáconos, mas a mosca azul também pica os leigos. E aí o danado do poder sobe a cabeça e a confusão está feita. Por isso que Jesus, nas tentações, é levado para um alto monte. E o diabo diz: olha, tudo isso que tu estás vendo, eu te darei, se te prostrares diante de mim e me adorares. Lógica do poder. Isso tem a ver com Simão, filho de Jonas. E aí Simão, filho de Jonas, destrambelhado, obviamente que contamina Pedro, não tem jeito. Simão, filho de Jonas, descompensado, destrói a função, destrói o ministério. Você não será nunca uma excelente coordenadora da pastoral da criança se o seu Simão, filho de Jonas, estiver completamente estrambelhado. Dê uma arrumadinha em Simão, converse mais com Simão. A psicanálise diz umas coisas tão engraçadas. Visite o seu quarto escuro. A gente vai juntando um monte de tranqueira e vai jogando dentro do quarto escuro, lá no fundo do muro, para nunca nem visitar. A gente quer nem saber desse danado desse quarto escuro, dá trabalho demais. Quando a gente não visita o quarto escuro, dentro do qual a gente vai jogando um monte de tranqueira da vida, a missão de Pedro vai ser sempre contaminada, porque Simão, filho de Jonas, está destrambelhado. Eu queria dizer para vocês isso. Olhemos para Simão, filho de Jonas. Olhemos um pouco mais para a nossa estrutura humana, que cansa, que tem síndrome de burnout, que ficou atordoado com a pandemia, com um monte de fraquezas. Olhemos para Simão, filho de Jonas. Aí sim a gente vai poder servir muito melhor. Pedro vai ser um Pedro exuberante. Essa é a primeira coisa que eu queria lhes dizer nessa meia hora inicial. A segunda coisa que eu queria lhes dizer está aí no quadro. Esse texto provém da primeira carta de Pedro. Não, tranquilo. Esse texto provém de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9
versículo 10, que retoma Êxodo capítulo 19. Todo leigo tem que saber Êxodo 19 de cor salteado. Raça eleita, nação santa, sacerdócio régio, povo da particular propriedade de Deus. Isso é Êxodo 19 que Pedro retoma em 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler o texto para vocês verem como é bonito. E aqui está a teologia do laicado. Chegai-vos a Ele, a Cristo, a pedra que vive, rejeitada, é verdade, pedra rejeitada, Cristo, pedra rejeitada pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, vós sois pedras que vivem. Vós sois edificados qual casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, um sacerdócio comum de todos os fiéis, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a primeira leitura. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os pedreiros, os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Mas ela também se tornou uma pedra de tropeço para os que não creem, uma rocha que faz cair. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é um dos textos mais bonitos da teologia do laicado. Por isso vamos relê-lo agora em silêncio, parando um pouquinho mais. Eu fiz alguns destaques para facilitar a nossa leitura. Em silêncio, prescindindo um pouco da batida das alavancas ali fora, vamos ler esse texto, o silêncio do coração.
palavras sobre esse texto e quero começar pelo final. Qual é a grande experiência do povo das comunidades cristãs primitivas? Alcançaram misericórdia da parte de Deus. Alcançaram misericórdia porque eram gentios, eram pagãos, viviam na idolatria e foram tocados por Cristo. Teoricamente, nós não vivemos na idolatria, a nossa cultura, o caldo cultural, no geral, é cristão, ao menos nominalmente, mas sem uma experiência de ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, não existe laicado que preste. A experiência da conversão não é só para os outros, para nós, em primeiro lugar. Fostes alcançados pela misericórdia de Deus. Isso é graça, mas é também abertura antropológica, abertura teologal, para experimentarmos o amor de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Um leigo cristão é alguém que viveu a experiência do encontro pessoal com Cristo e viveu um processo existencial de conversão. Sem isso é bobagem. Vocês podem ser um monte de Pedro fazendo um monte de coisas na igreja, mas se não foram alcançados pela misericórdia de Deus, é besteira. Segunda coisa, a imagem da pedra. Cristo é a pedra vivente. Bonita essa imagem. Pedra é um ser inanimado. Mas nesse texto, Pedro, de propósito, Cristo é a pedra vivente. E é bonito que logo em seguida ele diz: e vós também sois pedras viventes. Isto é, nessa metáfora arquitetônica, Cristo, pedra, cristãos, pedra. Ambos pedras viventes. Para construir um santuário espiritual, um sacerdócio santo. Aqui está um grande equívoco de muitas pessoas. O sacerdócio laical, o sacerdócio comum dos fiéis, é um sacerdócio no mundo. Por isso que Paulo e também Pedro chamam de sacerdócio espiritual. Não é o sacerdócio dos hebreus do templo de Jerusalém. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: vocês devem prestar a Deus um culto espiritual. Que culto espiritual é esse? É o culto da vida. É a vida inteira enquanto oblação, enquanto sacrifício, oferenda a Deus do mundo, nas realidades temporais que vocês vivem todos os dias. Então, Cristo é pedra vivente e nós nele somos pedras viventes. Para construir não o templo de Jerusalém, do sacrifício de bodes e do sangue de carneiros, mas para construir uma casa espiritual na qual se realiza um culto existencial, um culto espiritual. E que culto existencial é esse? O culto da nossa vida inteira. A entrega familiar, os compromissos profissionais, o testemunho e a atração de pessoas para Cristo, onde quer que vocês estejam. Esse é o sacerdócio comum dos fiéis, nessa casa espiritual construída com pedras viventes idênticas àquele que é a pedra vivente.
essa pedra vivente que é Cristo foi rejeitada pelos homens, mas diante de Deus é eleita e preciosa. Terceira coisa que eu quero lhes dizer. As características fundamentais do sacerdócio laical. Raça eleita. Muita gente não compreende o que é eleição na Bíblia. A gente sempre parte do privilégio. Na Bíblia, eleição significa missão. Eleição significa consagração em vista da oblatividade. Eleição significa mediação para que outros experimentem Cristo. Quando Deus elegeu Israel, não é para que Israel seja o mais importante entre todos os povos, é para que Israel seja mediação da salvação. Então nós somos uma raça eleita, vocês, leigos e leigas, são raça eleita. E ser raça eleita significa responsabilidade teologal. Ser raça eleita significa ser mediação para que outros experimentem a luz. Sacerdócio santo, já dissemos o que significa. Povo da propriedade exclusiva e particular de Deus. O conceito de povo de Deus no Antigo Testamento é muito forte. No Novo, Paulo, por exemplo, trata de povo de Deus somente em 2 lugares: Romanos 9 e em 2 Coríntios. Mas é uma das características fundamentais da igreja. É uma nota eclesiológica fundamental. E aqui é fundamental estabelecer a baliza do sacerdócio comum de todos os fiéis. Mesmo os leigos e leigas, a maioria deles e delas não recorda a data do seu batismo. Nós deveríamos, tem um texto belíssimo de Dom Helder sobre isso. Nós deveríamos fazer uma festa bonita no dia do batismo. Eu nasci no dia 17 de abril e fui batizado no dia 26 de abril de 69. O nascimento natural e o nascimento para a fé no dia 26 de abril, estas 2 experiências são fundamentais e anteriores a tudo e qualquer coisa. Ser povo de Deus, membro deste povo eleito, desse sacerdócio santo, prestando a Deus um culto espiritual existencial. Obviamente, pelo nosso batismo, nós também somos profetas, sacerdotes e reis pastores. A missão da palavra, a missão da liturgia, o canto, o louvor de Deus, a dimensão da vida de oração, tudo isso a gente deve cultivar. Uma mística cristã laical. Me dá um pouco de alergia quando eu vejo, em alguns encontros dos quais eu participei, de Caritas, por exemplo, de hoje. Agora é a hora da mística. Quem conversa que agora é a hora da mística? A mística não tem hora não, a mística é o todo, é a presença do Espírito que nos inunda. A mística é o que faz com que nós sejamos aquilo que somos em Cristo Jesus. Aquele momento é o momento de uma atividade, de um momento de oração, com a palavra, etc. Mas a mística é esta força impulsionadora que vem do Espírito, que faz com que vocês sejam quem vocês são. A força e na luz do Espírito são testemunhas. Mas nós somos gente e nos cansamos.
Vou pular para aqui, para a gente ter pelo menos 2 minutos para partilhar um pouquinho. O problema, Dom Paulo, é que esse Simão Pedro, esse Simão filho de Jonas, de vez em quando está tão cansado, está tão ferido. Simão ou vive a experiência da insegurança alimentar. Eu fiquei impressionado com o testemunho de um padre recentemente. Ele disse: olha, Paulo, foi tão triste nestas últimas inundações que aconteceram, porque quando nós começamos a atender as famílias, eu encontrei os meus coroinhas, os cantores, os que tocam no coral. Estas famílias estavam atingidas e eu tive que entregar cesta básica para o povo que todos os dias está comigo. Normalmente a gente pensa, vai entregar cesta básica para alguém que está no Senhor, no seu. Não, era um ministro de Eucaristia, coroinhas, o menino que toca no violão lá no coral. Os dados da insegurança alimentar grave e moderada são assustadores no nosso regional, sobretudo o estado de Alagoas. O estado de Alagoas tem mais de 40% da população em situação de insegurança alimentar moderada e grave. Aliás, quase 60%. Pernambuco 47%, Paraíba 35%, Rio Grande do Norte 33%. Então veja, todos os 4 estados com situação de insegurança alimentar moderada e grave, acima de 30%. E às vezes essa insegurança alimentar grave nos atinge, a nós bispo não, porque não vai faltar comida para bispo. É bom que não falte, mas o povo de Deus também é muito generoso. Mas quantos agentes de pastoral, leigos e leigas, em situação de fome, de insegurança alimentar aguda, grave ou moderada? A fome e o abandono do nosso povo, isso nos atinge tanto. O clericalismo, o carreirismo, que está presente nos clérigos, mas está presente também nos leigos. Uma igreja sem ardor missionário, o cansaço. Perda do sentido da vida. Isso é muito forte entre adolescentes e jovens. Mas são os Simões gritando. Simão está gritando. O Simão bispo está gritando. O Simão padre está gritando. Tem padre se suicidando. Muitos leigos e leigas morreram nessa pandemia. Diáconos permanentes morreram. As consequências da pandemia são gritantes. Aparece mais porque no nosso regional morreram 2 bispos, Dom Henrique e Dom Aldo, mas diretamente da Covid-2. Dom Valério morreu no período da pandemia, mas não foi de Covid. Então morreram 3 bispos naquele período da pandemia. E a quantidade de leigos e leigas que morreram? Eu vi cena aqui na catedral, nossa, uma leiga maravilhosa, pastoral familiar do Encontro de Casais com Cristo, um grande testemunho matrimonial, uma mulher de Deus. Era desesperador ver os filhinhos dela clamando. O cansaço, a síndrome de burnout, a perda de fiéis em nossas comunidades, catequistas, ministros da Eucaristia, de repente, não, agora eu sou da igreja do, desculpando assim a brincadeira, igreja do cuspe de Jesus. E não é brincadeira, existe a igreja do cuspe de Jesus.
por que a pessoa vai? Porque encontrou uma resposta para uma situação existencial que nós não conseguimos dar. Suicídio entre padres, entre leigos, perda do senso do pecado, sofrimentos e perseguições na missão, tantas situações, cansaços, dores. Retomar um pouco o caminho de Simão é fundamental. Não brinquem com Simão. Não pensem que vocês são Pedro sem serem bons Simões. Olhem um pouco mais. E a coordenação do Conselho Regional com Dom Manuel, cuidem um pouco mais da dimensão Simão. A gente precisa cuidar dessa dimensão Simão, urgentemente, para que Pedro possa ser mais Pedro, mais plenamente Pedro. Nós temos 10 minutos. Poderíamos agora, muito espontaneamente, quem quiser partilhar alguma coisa, em forma de oração, de súplica, de prece, o que é que esses dois textos nos disseram nesta manhã? O que essa intuição, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso tu és Pedro. O que é esta intuição entre a dimensão antropológica e teologal e o cargo, a função, o ministério? Que isso ilumina também a nossa vida e a nossa missão. Senhor, queremos te agradecer por esse momento, por essas palavras que nos remetem a entender, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Porque você falou isso, Senhor, sobre voltarmos a ser Simão. Queremos colocar os nossos corações para que nos ajude a perceber todo o Simão que é em nós, todas aquelas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, umas a partir de nossas decisões, outras com a tua ajuda, para que possamos assumir a nossa missão de Pedro na igreja, de ser o sal da terra e de ser o sinal de unidade e amor para a humanidade. Isso nós te pedimos. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, esse dia tão especial. Eu entendi que o Senhor hoje falou, através desse teu servo, isso, que nos falou tão profundamente, chegou mais profundo do meu coração. E a partir de hoje, Senhor, eu mudei o conceito de ser Pedro, porque eu não tinha entendido ainda. Mas a partir de hoje, eu me abandono em ti. Eu me entrego a ti, subir, para que me faça viver cada dia Pedro sem passar pelo Simão. E quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua palavra através desse teu servo. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, da nossa crença. Para que nos despojemos cada dia do Pedro e nos revistamos do Senhor para cumprir a missão que Jesus nos entregou. Com força, com coragem, com determinação e com um olhar voltado para o nosso batismo, para a nossa situação antropológica. Assim estaremos vivendo a Deus nos determinou para
terra, luz do mundo e fermento. Nesta manhã, Senhor, quando o Senhor me chamou para essa missão, me chamou para estarmos juntos nesse encontro de alinhamento. O que será esse alinhamento em nossa vida, em nossa missão, em nosso chamado? E nesta manhã, Jesus, por tudo que nós escutamos tão profundamente e tão profusamente esses textos que D. Paulo trouxe para nós, que talvez em outra situação a gente já leu, mas hoje nós entendemos, pelo menos eu, ouvi essa partilha de um modo diferente. Nós fomos chamados a essa missão de estarmos na linha de frente, não por vaidade, mas entre tantas pessoas, Deus nos escolheu para estarmos à frente da nossa diocese e arquidiocese. Então, aqui eu me lanço, Senhor, para esta missão, talvez que ainda não caminhei tanto do quanto o Senhor precisa, para viver exatamente essas estrofes daí. A fome, o abandono, uma igreja sem ardor missionário, a gente vê o suicídio entre os leigos, padres, enfim, Senhor. Ajuda-me a viver com decisão, determinação, esse chamado de ser sal da terra e luz do mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Toda a nossa situação de vivência na igreja, de caminhada, de estudo, de participação ativa em nossa igreja. Sempre me chamou a atenção um texto no livro de Documento de Aparecida, onde se diz: fazemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que essa conversão saia de nós. Que nos possamos abraçar os ensinamentos da nossa igreja. Não sentados nos bancos da igreja, mas sim levando aos irmãos. Mas para isso, Senhor, precisamos ser esta pedra viva, autêntica, generosa, com capacidade de, não com orgulho, Senhor Jesus, mas com aquela força do Espírito Santo, tudo movido pela força do Espírito Santo, para que nos tornemos católicos, mas autênticos, firmes na fé, nas virtudes teologais, fé, caridade e esperança, para que a nossa igreja se torne uma igreja viva, aberta, comunicativa, sinodal, que todos caminhem buscando o reino de Deus. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que Deus nos dê sabedoria, que eu possa ser tocada pelos que estão aqui também. Possamos tocar aqueles que estão também lá na nossa comunidade. Possamos compreender essa dimensão, esse ardor missionário. Sair um pouco do corredor da sala e chegar até a cozinha. Uma realidade tão difícil que a gente tem enfrentado e que a gente não consegue atingir. E possamos ter uma visão diferenciada para essa missão que nós estamos. Senhor, escutai a nossa
que a palavra partida do eu sempre estamos preocupados com a missão que vamos fazer, mas não com a nossa situação em si, como é que estamos, o que é que nós estamos tirando de nós mesmos e o que é que nós estamos colocando de bom para ajudar os outros. E em poucos momentos a gente tem parado para refletir que nós somos os escolhidos, que eu não vou dizer nós porque a palavra está dizendo que eu sou um escolhido, que sou parte dessa pedra que constrói a igreja. Poucas oportunidades para refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente está preocupado com o sacramento, com a construção, com a missão, mas nunca volta para se preocupar com essa pedra que pode estar se desgastando, pode estar precisando de ser lapidada para ser reconstruída. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de se colocar no eu pedra, eu sujeito, eu escolhido para um avanço para as águas mais profundas, para o diferente, para o outro que está perto da gente. Então, Deus nos dê força e sabedoria nesta manhã para que a gente possa cada vez mais ir aprofundando essas temáticas, nesta busca constante da gente querer uma igreja sempre viva, construída não só a partir da pedra, da construção, mas a partir de nós, a partir do meio, a partir da participação e a partir da transformação da sociedade da qual o nosso povo está inserido. Rezemos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de vida de estarmos aqui unidos. Esse ponto para que tenhamos uma vida de santidade. Para que sejamos sinceros, transparentes, verdadeiros. Que tenhamos um coração realmente de criança. Humildade no coração e simplicidade. Ter mais empatia com o seu irmão. Entregarmos de corpo e alma para as pessoas que tanto precisam de nós, não só fisicamente, mas espiritualmente, com oração, um simples gesto, um agir, como Jesus quer que hajamos com o nosso irmão. Peço também pelos nossos lares e pelo mundo para que tenhamos paz, Senhor, muita paz precisamos. Peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, suplico pelas nossas falhas. E para que o nosso irmão, que ele veja nós, esteja vendo Jesus, a nossa fala seja a fala de Jesus. Que não machuquemos nossos irmãos. Deve paz, alegria e conforto. Amém. Senhor, escutai a nossa prece. Obrigada, Senhor, por ter nos dado, em poucos minutos, tanta sabedoria e a oportunidade de aprofundarmos mais em nossa espiritualidade, capacitação e continuidade de que a missão não deve parar e sim exercida por cada um de nós aqui presente, principalmente aqueles que estão se sentindo cansados, se sentindo passados para trás, ou então mesmo desorientados na sua própria missão. Nós te pedimos, Senhor, força, energia e capacitação mais forte, como esta que nós recebemos em poucos minutos, em pouco tempo que foi nos dado, mas grandioso para o nosso trabalho de continuidade de missão. É o que eu te agradeço. Senhor, escutai a nossa prece. Cantemos então, juntando palavras tão bonitas que foram partilhadas. Com esse canto, ofereçamos a Deus nosso ser, o nosso sacerdócio comum pelo batismo, nossa identidade profunda de Simões,
filhos de Jó, mas também assumindo na igreja tarefas importantes de Pedro. Cantemos então de pé, depois vamos rezar o Pai Nosso, concluindo este momento de oração. Página 13. Membro do corpo de Cristo Jesus, venho na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Os caminhos que agora eu ando nunca são fáceis de andar, mas ao ver que Jesus vem junto, sigo este meu caminhar. Nem que demore, leio na igreja, povo de Deus, e que ser assim seja. Sonho às vezes que sou fermento, que faz a massa maior. Sou o sal do alimento, torna melhor o sabor. Nem que demore, leio na igreja, povo de Deus, ele ser assim seja. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leio na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leio na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Número 4. Outras vezes eu sou pequeno, pequena vestra de luz. Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leio na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Número 5. Sou pergunta que Deus responde, mas a resposta sou eu. Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus. Nem que demore, leio na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Nem que demore, leio na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. É bom nunca esquecer que Jesus era lei. Jesus era lei. Teologicamente, depois se elabora a teologia do sacerdócio de Jesus. Mas o seu sacerdócio, fundamentalmente, é a entrega na cruz, que é o ápice de uma vida toda entregue. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.